Muito bem, muito boa tarde para você. Essa é a sua Novo Tempo, o canal da Esperança, e esse é o Entre Família. Obrigado por deixar um cantinho no seu coração, obviamente também no seu tablet, no seu televisor, onde você está assistindo. E eu tenho o prazer de todas as tardes receber ela, que hoje está com uma cor combinando, sempre chique aqui. Né? Muito legal, muito legal. Microfone novo agora também. Dessa cor, gente? Do ladinho aqui, ó, que chique. Deixa eu falar boa tarde primeiro pra você. Boa tarde. Que prazer estar aqui. Boa tarde pra você de casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Cris tá falando porque hoje eu tô com esse microfone, é quase invisível, quase imperceptível, né? Você viu o detalhe? Agora eu posso me movimentar melhor, jogar meus louros pra lá e pra cá. Eu achei que você ia falar do meu pontinho de limão. Gostei. É que, tipo assim, hoje, ó, ninguém eu me sempre perde, brinco. Né? Eu sempre brinco com isso. Eu disse, não vou brincar com a Suzane agora, que ela tá com duas cores marca-texto. Se ela for no shopping, ela vai ser achada com os 13 anos. Mas agora, ela chamou a brincadeira, viu? Ela já sentiu saudade. Então quer dizer que a gente tem criando uma conexão. Quando eu coloquei essa roupa, eu falei pras meninas, falei, quer ver? Você tá hoje Galdéria hoje, hein? Hoje eu queria... Tu não acha, né? Já peguei, tá vendo? Gostei dessa pegada gaúcha. E ela é goiana, hein? Um abraço pra Goiás. Não, se eu conviver muito com a pessoa, eu só não consigo falar o carioquês. É, da nossa carioca. Mas de resto, Mas sabe o que é isso? É relacionamento. Relacionamento. Ah, meu Deus, pronto. Será que eu já tô gostando de você? Não era pra ser tão rápido. Eu pensei que você já gostava. Não era pra ser rápido e fácil. Assim. Nada apressado. E tem a ver com o tema de hoje, né? Tem a ver com o tema de hoje. Tem que criar laços não midiáticos, aquela questão toda romantizada, mas algo real, né? A vida real. Por isso que eu tava assim, ainda sentindo, pra não ter nenhuma atitude imatura, nem apressada. Analisando os critérios pra poder achar a conexão certa. Pra saber se eu fico. Se eu pulo fora. Gente, esse é o assunto de hoje, né? Sobre relacionamentos imaturos e apressados. Quando será que é a hora certa para casar? Como que a gente faz para medir a nossa relação, se já está maduro o suficiente para dar um passo a mais? Será que tem como? Ou podre. Brincadeira. Não, mas tem isso brincadeira. Também. Mas existe um contexto. A gente vai fazer uma acontece. analogia mesmo, né? Tem e tal. Mas às vezes você está tão imerso, não no amor que é construído, que é, a gente não consegue perceber. Mas aquela paixão vai te dizendo, não, vai te apagando. Sabe quando você faz um desenho, vai pegando, apagando aqui, apaga ali, e você vai realmente vivendo aquele matrix do relacionamento onde você está em outra dimensão onde não é real. E acontece muitas vezes os amigos, os familiares, às vezes dão uns toques, falar algumas coisas, mas a gente não aceita, a gente não enxerga, né? Tem isso também. Enfim, a gente vai trazer toda essa filosofia, essa situação para nossa conversa, porque hoje a gente tem uma especialista muito fera aqui com a gente, fera, né? A Cris, aqui estamos em crises hoje e felizes. Ela veio com a sua assessora, muito querida. Você vai ver, tem um bom currículo, ótimo. E depois do intervalo, você vai ter a oportunidade. Você que é vovó, quer saber coisinha da neta? Mamãe, você é adolescente agora? Você sabia que namoro foi feito para acabar? Como assim, Cris? Não vou contar, só depois do intervalo. Que suspense, mas Então é o seguinte, fica aí pra descobrir, que resposta é essa, viu? Entre Família volta aqui, ó, viu? Você viu? Entre Família tá de volta e querendo a sua participação no nosso programa, porque hoje a coisa vai esquentar por aqui, chegando a sua interação. É o seguinte, hoje a gente quer saber quais atitudes você considera imaturidade na relação. Essa vai ser legal de ver, né, Cris? Porque cada um tem uma opinião e a gente tá ansioso pra esperar aqui a sua opinião. Vou repetir a pergunta, tá? Vai. Quais atitudes você considera imaturidade na relação? Eita, e vai ter vários pontos aqui. É legal, né? Trazer várias perspectivas. Esse é o assunto que depois que do almoço está terminando, né? O povo está na sobremesa, alguém puxa. Do nada. E às vezes aquele cara mais extremista do relacionamento. Não, porque eu acho que é isso e tal. Aí aquela outra pessoa vai aguentando, aquela do meio. Rende. E a outra da ponta extrema já vai falando outra. E o cara que está no meio diz, meu Deus, isso aqui vamos derramar aqui a sobremesa no chão. A criançada parou de brincar, já tá tudo essa criança assim, ó, tava brincando com bola, isso não vai dar certo. Mas aqui não. Aqui é diálogo construtivo, é falar. E outra, se você tiver alguma questão que eu não queira me identificar, como que eu faço, Suzane? Anônimo. Aqui é assim, a gente preserva as nossas fontes como bons jornalistas, tá? Verdade. A gente conta a história, mas a gente não revela seu nome, se assim você pedir, assim você quiser. Então já pode mandar a sua resposta pra cá. A nossa operadora é 12 98315 0249. Repetindo, 012 98315 0249. Fechou. Tá bom? Fechou. E tem o QR Code, eu adoro o QR Code. É só apontar aí, gente. A câmera do celular e aí. Maravilha. Firme e forte. Bem Vê fácil, se você né? quiser, tá? Mas se quiser mandar um nome e a cidade, a gente manda um abraço pra você. A gente gosta também de saber sempre É quem é uma a benção, fonte, né? tal. De onde Aqui a vem. gente adora, quando a gente faz programa de pet, fotos,
pet, mas hoje não manda foto do pet hoje, tá? E nem fala de relacionamento, que ele é cachorro, não esse tipo de coisa não. Então, Vai quais dar tudo atitudes certo. você considera imaturidade na relação? Maravilha, vamos conhecer aqui? Bora. Vamos Quem tá apresentar. aqui hoje, Cris, pela primeira vez? Prazer de receber a minha xará, Cris Monteiro. É verdade, né? Hoje a gente tá... Estamos em Crise e Felizes, mas porém uma versão bem mais melhorada, que o pessoal Com está aguentando. com Eu sou do seriado Todo Mundo certeza. Odeia o Cris e estou no cantinho, mas aqui todo mundo ama a Cris, que é uma ótima profissional, terapeuta matrimonial e familiar. Um abraço também para a assessora dela que veio aqui nos ajudar, uma turma especial. Cris, seja muito bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde você que está em casa também. Obrigada, Susan, pelo convite, Cris. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A felicidade é toda nossa. Hoje eu vou ter que chamar você de Cristiano para poder diferenciar. Não, Você vai pode ter- chamar de pode chamar de Cris, Cristiano? pode De continuar, Cris? pode. Cris? Pode. Tá bom. Então vamos lá começar aqui o nosso papo, a nossa discussão, né? Como a gente apresentou, se você ligou a TV Novo Tempo agora, né? O assunto são relacionamentos imaturos e apressados. Já começa com uma pergunta bombástica, né? Cris, qual é o grande perigo, assim, da gente pular essas etapas, né? Talvez de uma relação que não está ainda amadurecida para passar de fase? Susan, eu sempre digo que é muito importante a gente acolher a possibilidade de refazer intervalos, mais do que ficar preocupado em pular etapas. Porque às vezes a gente acha que é possível permanecer no caminho e cumprir todas as etapas. Mas a gente tem imprevistos na vida, né? Uhum. E tudo pode acontecer. Então, você está aqui comigo, né? O Cris também, de repente vocês recebem uma ligação, uma emergência. E o relacionamento também é assim. Então, o mais importante é as pessoas terem essa consciência e buscar a lucidez. É preciso refazer alguns intervalos se por acaso a gente decidir pular. Então, estar consciente de que se pulou aquela etapa e que em algum momento será preciso refazer, ou corrigir, ou então abrir mão, renunciar disso depois. Quando você fala de intervalo, seria de uma relação para outra ou até mesmo dentro da própria relação? Eu vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que fala, poxa vida, meu marido agora tem 40, 45 anos, então agora ele está na idade, né, na idade do homem, que seria a idade da mulher da loba, né? Uhum. A idade do homem de ser o meninão da vez, né? Uhum. Então, meu marido está vivendo uma crise existencial a essa altura da vida. E aí, você lembra que esse homem casou com 20, 25 anos. Uhum. Então, é muito necessário que ele esteja consciente de que ele não pode refazer aquele intervalo. Já passou. O tempo dele para aquilo já passou. O garotão, né, que podia bancar de gatinho e coisa e tal, já passou. Então, assim, tem alguns intervalos que a gente vai ter que abrir mão, se por acaso a opção for essa. Então, eu tomo a atitude de precipitar, porque eu quero casar, eu quero isso e aquilo, mas eu entendo que eu vou sacrificar alguma coisa também, porque a vida é feita de renúncias, sacrifícios, para tudo tem ônus e bônus. Então, Cris, um exemplo, cada um tem um caminho diferente e a junção de duas pessoas diferentes traça um caminho e às vezes algumas coisas estão planejadas e a vida é muito louca, né? Cris. Mas, obviamente, a gente fez alguns contratos que serão refeitos durante o caminho. Perfeitamente. Algumas pessoas têm histórias diferentes, se encontraram em momentos diferentes, onde, por exemplo, casaram e logo tiveram um bebê. Não tiveram aquele momento para curtir os dois, por exemplo. E aí pode-se ter um perfil onde tem-se a mulher tem muito aquela questão da característica de ser mãe e esquecer um pouquinho do relacionamento que há pouco começou no casamento. Até dela mesma, né? Até dela mesma. Então, inclusive, tem depois a síndrome do ninho vazio, porque ela afetuou a sua carga, mas ela não tem o pertencimento como amiga, entre outras coisas mais. Então, em resumo, esse ato ele tem que ser ressignificado durante o caminho. Exatamente. E aí que mora, né, o problema, porque você disse uma coisa muito legal, que de tempos em tempos a gente deveria fazer um novo ajuste, por causa dos acordos. Então tem gente que fala, não, mas o meu marido mudou, a minha mulher mudou. Impossível a gente não mudar, né? Então você se especializou em jornalismo, você também era diferente antes.
Você pode se especializar num MBA, ou num outro nível de graduação, ou às vezes a gente até dá uns passinhos para trás também, porque a vida tem dessas, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência para refazer, sim, ressignificar de tempos em tempos. Ou, se necessário, né, imediatamente. Imediatamente. Cris, a gente vai dar vez e voz para o pessoal das ruas. O nosso repórter Lucas Nascimento, ele foi até a cidade de São Paulo, na rua São Caetano, que é uma rua bastante conhecida, né, referência para quem está aí procurando, está nesse clima de casamento, né, procurando coisas para o seu casamento. E lá ele conversou com algumas pessoas para tentar entender qual é o momento certo para casar, para construir família. A gente vai ver o que essas pessoas falaram. Pode rodar o VT. Olha só, agora eu falo para você que está já no namoro ou então está no noivado pensando no casamento. O negócio é o seguinte, eu vim para as ruas para saber exatamente qual que é o momento certo para casar, mas eu não vim para qualquer rua, eu vim para a rua São Caetano aqui em São Paulo, que é o destino certo para as noivas que estão aí pensando no vestido, fazendo a prova. São várias lojas para esse segmento. Então vim para cá para conversar, tentar entender e é claro que você vem comigo. 40 anos de casamento aqui, de casados. E a família? Filhos, como é que? Filhos, 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, tudo casado já, ela é a última, e 4 netos, né? E o legal que eu vim pra cá, encontrei com eles, estão acompanhando a filha, que também tá vindo buscar o vestido, né? Que vai casar logo logo, no próximo final de semana. Feliz por isso? Muito, muito contente, porque é a última, é a caçula e tá casando. Eu também entrei numa loja que conhecia a Joelma, 16 anos de casado. João, você está acostumada com o pessoal entrando aqui totalmente ansioso, tudo nervoso pela data, né? Sim, com certeza. Muitas noivas ansiosas, né? Querendo casar, e isso é bom, né? Graças a Deus é gratificante, porque numa pandemia dessa elas ainda querem casar, glória a Deus que venha e que case bastante. E me diz uma coisa, 16 anos de casado, se eu perguntar para você o que é o casamento, o que você me responderia? O casamento é uma coisa assim recíproca, né? O casamento você tem que fazer por onde viver, né? Eu acho assim, você, a partir do momento que você toma essa decisão para casar, você tem que estar ciente que um dos dois tem que ceder, né? Se não ceder, porque é duas cabeças, né? Uma pensa do jeito, outra pensa de outro. Então, a gente tem que ceder, né? Em certas coisas, a gente tem que ser maleáveis, né? Para o casamento ir para frente. Você consegue perceber que aquela pessoa é certa para realmente formar uma família, filhos, depois netos, que nem no caso de vocês? Sim, sem dúvida. A gente procura observar os dois lados, se ela está contente, se o rapaz também está contente, se é um bom menino, é um trabalhador, e a gente torce para dar certo. E você também já está pensando nisso há um tempo, né? Teve até um certo adiamento o casamento, né? Exatamente. O casamento estava marcado para novembro de 2019, foi para julho de 2020, agora março de 2022, se Deus quiser, é agora. Porque é de fato um sonho. A equipe que trabalha com noivas não é como vender uma roupa normal. Tem noivas que sonham de criança em se vestir de princesa, em realizar esse dia especial, celebrando o amor com o noivo, com a família. Então tem uma magia envolvida mesmo. Lá tem noivas que planejam o casamento com 3 anos de antecedência, porque elas querem que esse dia seja especial, seja uma festa linda, elas estejam lindas. Então essa questão do sonho é muito forte aqui na nossa atmosfera de loja de vestido de noiva. Como que a pessoa consegue entender? Eu acho que agora é o momento do casamento. Eu acho que é o momento de formar uma nova família. Eu vou me unir com essa pessoa. Como que a gente entende isso? Para isso tem o namoro, né? E o noivado, que é o tempo que você vai se conhecer, né? Aí chega uma hora que o ser humano não consegue. Você não quer ficar só o resto da sua vida, né? Você quer se unir, né? Para ter uma família, formar filhos, ter filhos, né? Eu penso assim, é aquela união. E aí aquele momento que você vai se organizar e fala, você está com um empreguinho, você faz uma coisa ou outra, ela também, a mulher e o homem. Então aí chega aquela hora que você fala, não dá para ficar longe um do outro, vamos se unir, pronto. Só se vê de final de semana, né? Não dá não, vamos unir as escovas, né? Como você entendeu que é o momento para casar, chegou, vamos formar uma família? Como é que vem? Como é que foi essa ideia?
Eu namorei 15 anos, então assim, foram muitos anos. Mas eu acho que isso a gente sabe desde o começo, pelo menos, né? A gente conhece a pessoa, a gente vê que dá certo, a gente vê que tem amor, que tem cumplicidade, que tem carinho, que tem atenção, enfim. Tudo que tem que ter respeito, né? E aí a gente decide, né? Qual que é o segredo? 40 anos de casado, vocês têm em mente qual seria, como é que é? Paciência. Paciência. Paciência um com o outro. Com o outro e como é tudo, a gente faz tudo junto, não faz nada diferente. Só o amor que vai acabar fazendo o casamento dure? Só isso que precisa ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que o respeito, né, o companheirismo, isso aí conta muito, né? Porque às vezes você nem ama a pessoa. Aí o dia a dia, você aquela convivência, aquela coisa gostosa, aquela coisa do dia a dia, aí você passa a amar. E o casamento sempre foi um sonho pra você? Sempre, a vida inteira. Eu sempre quis ter o meu vestido de noiva, o meu bolo de noiva, bem grandão, com bastante brilho. Sempre foi um sonho absurdo, casar num lugar lindo. E graças a Deus a gente vai realizar. E tá chegando. Tá chegando. Lucas Legal. Nascimento, hein? Gostei Povo de ver. abrindo o coração, legal, legal. E eu fico perguntando, a gente estava comentando aqui, né, com respeito a todo o time que você está em casa, você que namorou 5, 10 anos, mas quando falou 15 anos, a gente fala, uau, né? E aí você fala, não, para mim aqui é normal. E a gente está com um especialista aqui, e essa pergunta, né, se existe um tempo, porque a gente tem gerações diferentes, nós temos um ritmo diferente, né? Antigamente as pessoas quando ficavam 10 anos numa empresa, agora você tem essas pessoas migrando de profissões, está tudo ok. Vai mudando ao longo Só do que o tempo, né? relacionamento, algumas coisas são base, assim, né? Só que cada um é diferente. E eu pergunto agora essa batata quente para Cris. Cris, Qual o momento? tempo de namoro, tempo de noivado, como que funciona essa lógica, sendo que cada um é diferente, mas será que existe uma média? A minha recomendação seria, né, se fosse possível fazer isso, mas é claro que não é possível, né? Seria 2 a 3 anos para se conhecerem, mas eles teriam que passar por experiências também interessantes juntos, né? Então, de vez em quando ir para o hotel para ver como que é isso, ir para um flat, uma casa alugada, para ver como que a gente divide a cozinha, como que a gente divide o quarto, como que a gente divide as tarefas. Porque você pode viver 15 anos com alguém e achar que você conhece muito aquela pessoa. Entretanto, você precisa de uma vida para conhecer. Você vai dividir uma casa, você vai dividir espaço, você vai dividir a tua privacidade, né? Então, o ideal seria que a gente pudesse lidar com as divergências antes, né? Ver como que a gente faz para entender que o outro tem o seu ponto de vista, né? Você tem a sua própria cultura. A gente não pode esquecer que cada qual vem com a sua cultura. A gente leva isso na bagagem. Aquela cultura original, de fábrica. E a cultura, às vezes, a gente imagina assim, um de um país, outro de outro. A gente vive no Brasil, cada estado parece que é um país, né? E às vezes até dentro do mesmo estado, porque a gente carrega a nossa cultura familiar. Uma vez eu ouvi um terapeuta falando uma coisa que eu achei interessante, Cris. Ele falou assim que a gente tem uma fidelidade aos nossos pais e à nossa criação como uma fidelidade canina. Isso. E eu ri, porque, tipo, a gente carrega isso tão forte e leva isso para o nosso casamento. E aí chega ali, você numa família, no núcleo, e o outro que veio do outro, quando chega, né, é inevitável ter essas diferenças. Bate de frente e às vezes você não consegue entender. Você acha que o outro está contra você, quando na verdade ele está defendendo a cultura dele. E obediente é isso. E muitas vezes sem ter essa consciência toda. Por isso que o tempo passa e é preciso flexibilizar. É preciso criar uma cultura, uma nova cultura adequada à realidade dos dois. Porque senão, infelizmente, tem tudo para dar muito errado. As pessoas podem viver muitos anos juntos, mas uma vai renunciar. E quando a gente fala isso de ceder, tem que tomar muito cuidado, porque não é um só ceder. Os dois. Hoje eu diria que é estar consciente dos acordos, né? Então, dessa vez, Cris, dessa vez, Susan, né? Então, vocês são sócios de um programa. Isso é um casamento. Ai, que bom, Cris. A gente vai é um até já casamento. resolver nossas diferenças. Verdade, verdade. Já aproveita. Não, Brincadeira, e existe um A gente contrato. faz um Não, show. mas existe um contrato mesmo. Olha, é assim que funciona, abre o... Não, mas agora mudou, chegou a Suzane, vamos mudar algumas coisas. Tudo bem, porque são outras pessoas. Achei muito legal, porque você estava falando o quê? Que são duas malas diferentes,
que vão formar uma mala só de viagem. Exato. E só que eu tomo leite de uma forma, a outra toma água de uma forma, e aí a gente vai comprar os copos de que cor, né? Exato. Então, às vezes, estar certo, ser feliz é um momento que você vai suportar até um certo ponto, e essas malas estão conjunto. E eu queria te perguntar uma coisa também, você falou desses 3 anos, eu achei muito bacana, de colocar um time, né? Porque o namoro foi feito para acabar. Ou você acaba porque não deu certo, que não deu certo, ou você passa de fase, porque você tem que ir para o noivado, No né? namoro você conhece mesmo. Tá? Exatamente. E eu formando essa pergunta, por exemplo, nós que temos esse conceito cristão dessas questões todas, que a gente né, não tem aquele do pit stop lá para treinar ou qualquer coisa do gênero, né? Mas um exemplo, vem um pacote inteiro e às vezes você não conhece, que você falou, vamos testar. Eu não gosto da sogra. Ah, não gosto do jeito que eles fazem, mas é um pacote inteiro. Obviamente você está casando com aquela pessoa, mas eu acho que se você chegar na casa da pessoa, ver como ela lida com o pai, ver como ela trata a mãe, como ele trata a mãe, como ele trata as mulheres, ver que tipo de homem com suas habilidades. Olha, você acha que a habilidade dele de cozinha é assim? Outras perguntas desse casamento que eu queria perguntar. As pessoas vão deixar para quando casar, se querem ter filhos ou não. E uma coisa legal você falar sobre isso, porque às vezes a gente pode se preocupar, né, quando vê o tratamento e tal. Mas naquele ambiente eles se tratam assim. Isso não significa que numa nova casa eles vão continuar se tratando assim. A gente não desiste assim das pessoas, mas você vendo isso, mas você atento a isso, você pode mesmo dizer para a moça, né, se um namorado vê, olha, eu não abro mão disso. Então, a pergunta é, né, para você que está em casa, sobretudo, para o teu filho que vai casar, né, você que está preocupado aí com a sua norinha também, do que é que você não abre mão? Então, a gente tem que se fazer essa pergunta, do que é que eu não abro mão para conviver com a minha família? Para conviver com meu marido, para conviver com a minha esposa, para conviver até com os meus filhos. Do que é que eu não abro mão? E aí, a partir disso, a gente começa a negociar. Do que é que você não abre mão, Suza, no programa, com o Cris? E o Cris a mesma coisa. E aí a gente vai mostrando, né, as nossas vontades. E essas vontades vão sendo atendidas, porque se não houver essa equivalência, né, se você se sentir em desvantagem ou ele se sentir em desvantagem, é muito provável que um dos dois comece a sabotar essa relação. Essa é uma boa estratégia, Cris, para já mitigar alguns problemas ou vários problemas que podem surgir no casamento? Tipo, tentar resolver o máximo das indiferenças durante o período do namoro? É muito bom, muito bom. Eu tenho casais que me procuram quando estão noivos, né? E acham que não vão casar, porque aí a gente começa a tirar muita coisa, né? Aí eles pensam, miou o casamento. E começam essas perguntas, quais são as suas expectativas em relação ao outro? Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né? Tudo isso é levantado. Esses pontos fracos, né? O que é que você abre mão aí e tal, né? Você releva alguma coisa? E o que é que você não releva? Que você acha que dificilmente você daria conta, né? De conviver diariamente. E eles começam a negociação antes do casamento. Então, quer dizer, é possível a gente negociar alguma coisa. A gente não precisa de separação para negociar com o advogado, né? Então, até a altura, dada a altura do casamento e tudo mais, pessoas que têm, às vezes, 20, 30 anos, é possível, sim, ressignificar. E o mais bonito mesmo é o que a gente viu ali, aquele casal inicial, né? 40 anos juntos. Olha que coisa legal. Então, assim, com a amizade, o relacionamento sobrevive. Com a amizade, é possível fazer essas negociações, né? Porque eu sou sua amiga, você é meu amigo, então é possível fazer. E um exemplo disso é o casamento do Chororó, né? Do sertanejo. Imagina, né? Quantas coisas ele teve que suportar, quanto assédio e tudo. E um homem que preservou a família, e um dia desses eu vi no Instagram dele, ele construiu na casa dele um ambiente que é uma marcenaria e ali ele produz os brinquedinhos dos netinhos. Quer dizer, ele pensou a longo prazo. Sim. Ele sabia que ele estaria sacrificando a vaidade pela família e não a família pela vaidade, né? Gente, que frases fortes, né? A gente não desiste assim das pessoas, a questão da vaidade, família e os princípios, e a calma com que a Cris está explicando. Você não está a fim de abrir o coração do teu relacionamento para a Cris, gente? A Cris é tão olha, calma é fantástica, né, Suzane? Eu tô calminha aqui com você agora, Cris. Já acalmou? Já acalmei, tô então, calminha com você. Puxa o intervalo calmo. Vamos fazer vários acordos. Puxa o intervalo calmo, vai. Bem calminha, vai. Gente, adoro isso.
Olha só, a gente vai para um breve intervalo, mas na volta tem mais assunto e mais discussão aqui com a Cris. Tem a participação de um pastor super conhecido no Instagram, que vai mostrar um pouquinho do trabalho dele. Então, não perde não, tá? Fica aí, o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta, aproveitando essa profissional maravilhosa. A gente estava aqui perguntando coisa para a Cris. Você já mandou sua pergunta? Manda para a gente. Já já a gente vai abrir um coração, já já o pastor está chegando aí, hein? Ele fez uma reunião com mais de 500 jovens. Por que esse povo procura o pastor aí? Mas eu sou vovó, quero saber. Eu sou mamãe, quero saber. Papai, quero saber. Já já eu tenho muitas perguntas. Mas agora eu quero falar também sobre relacionamento. De um Deus amoroso que se relaciona com a humanidade. A gente vê muitas coisas ruins aí. Cris, olha, eu até gosto do programa, mas o que está acontecendo, né? Um Deus que gosta tanto da gente, por que tem tanta coisa ruim? Olha, Deus fez um mundo maravilhoso que não tinha tudo isso, né? E não é a história da carochinha, não. É bíblico, é real, eu acredito, essa esperança que me mantém vivo. E tem um dia, inclusive, que Deus criou e Ele descansou. É um dia de relacionamento. Qual é o dia de relacionamento? Todos os dias. Mas Ele separou, né? Abençoou um dia chamado sábado nesse calendário para você descansar. A gente vive uma geração miojo, meu querido, tudo para 3 minutos, para ontem, Todo dia a gente tem que descansar, mas tirar um dia na semana é um privilégio dado a todos nós. Cris, eu gostaria de entender um pouquinho mais, né? O que se faz nesse dia? Não faz nada. O povo que guarda o sábado não faz nada, faz bastante coisa, inclusive para o próximo, descansa também e tal. Mas eu quero conhecer um pouquinho mais. Então, espera um pouquinho que eu tenho uma revista para enviar para sua casa de graça. E outra, não tem surpresinha, você não paga nada. Foca na sua revista. Olha que lindona essa revista aqui, ó. O Sábado da Criação. Que história é essa de sábado, né? Como é que essa questão toda do... Porque o nosso calendário é gregoriano, né? Qual é a origem desses... Mas qual é a origem do sábado mesmo? Será que Jesus guardou o sábado? Nosso grande Jesus? E depois que Jesus, né, ressuscitou e tal, Paulo deu seguimento, você sabe, ali no livro de Atos, depois, enfim, a carta aos Hebreus, aos Coríntios. E a história ali, será que ele guardava o sábado? E o domingo, tem na Bíblia? Como é que funciona essa questão? Eu gostaria de saber um pouco mais. E outra, não acredita no Cris aqui que está falando com você, no pastor XY, né? Não, pega essa revista aqui com a sua Bíblia na mão, procura lá. Até conceitos históricos é muito importante você ver. E é um material, não é porque é de graça que não tem valor, tá? Foi produzido, bem pesquisado, bíblico, linhas especiais, tem vários temas aqui, bem diagramado e vai de graça porque o projeto Anjos da Esperança aqui da TV Novo Tempo já custeou. Você não vai pagar nem a embalagem, não vai pagar nem a postagem, nem logística, nem o carteiro vai entender tanta felicidade. Cris, me fala como eu peço. Pega o telefone agora e liga 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora, tem uma turma para te atender lá. Alô? O Cris está com a revista na mão, ele prometeu que não paga nada. Coloca os seus dados, seu CPF, tudo certinho, fica tranquilo e vai para sua casa. Tem outra forma, além do telefone fixo para ligar, tem o WhatsApp, tá bom? Você manda assim, ó, quero a revista do sábado. Quero a revista do sábado. Pronto, mandou ali, manda para o DDD 12, tá passando aqui, 98244 4449. 12 é o DDD 98244 4449. Desfrute aqui, ó, sábado, o sábado da criação, presente para você, ó. Você vai ver. Confia em mim, baita presente. Vamos voltar para cá. Suzane, agora no intervalo, o povo estava inclusive aqui testando o microfone do pastor. E você estava falando da alegria de ter o pastor aqui, que nas redes sociais, você está até seguindo ele. Seguindo. Você viu que o nosso programa hoje está super Chique. Influencers digitais, Instagrammers, porque a Cris também é super influente lá no Instagram. E a gente vai ter a honra de conversar com um pastor que, além de pastor, ele é um influencer digital. A galera, a juventude segue e de tanto essa juventude falar sempre, o pastor fulano de tal, eu falei, quero seguir esse pastor, quero ver o que ele tem a dizer. E é muito engraçado os vídeos que ele faz. É o pastor Gustavo Marques, ele é pastor há 12 anos, é casado há 13, tem 2 filhos, um de 11 e um de 7. E aí ele movimenta o Instagram dele com essa questão sobre relacionamento, namoro, tem a live dos solteiros. O ano passado, eu soube aqui, ó, numa programação que ele fez para o Zoom, teve 500 jovens, uma coisa de louco, assim. E a gente está falando agora, então, com ele. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo. Boa tarde, Suza, que honra, viu, participar desse programa. É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Está muito legal, viu? Estou assistindo aqui desde o início. Que bacana, que privilégio.
Ah, obrigada. Vindo do senhor, eu aceito com muito carinho, com certeza. Olha só, pastor, a gente está falando sobre relacionamentos imaturos e apressados, e você sempre traz conselhos sobre namoro, né, para os jovens. E aí eu queria saber o que mais eles te pedem ajuda? Qual é assim, a maior angústia, a maior preocupação? Qual é o assunto que mais rende lá no seu Instagram de dúvida? Não, rola de tudo, Suzana. A gente começou o Instagram para responder pergunta bíblica, né? Só que eu percebi que a galera começou a perguntar muito sobre relacionamento, de tudo. Ah, como que eu escolho a pessoa certa? Como saber qual é a vontade de Deus para saber se essa menina é de Deus ou se não é? Quais as características que o rapaz tem que ter? Será que ele gosta de mim? Aí ficou engraçado, porque até pergunta assim, como é que eu faço para chegar na menina? E eu fiquei assim, poxa, já que vocês querem saber, aí eu fui usando um pouco de humor para falar. Mas eu percebi, Suza, Cris, que essa é uma das maiores ansiedades do jovem. Né? Ele quer saber se ele vai ser feliz na vida sentimental, se a pessoa que ele está gostando é a pessoa certa para a vida dele. Então a gente tentou ajudar, né? De alguma maneira. Eu fui um jovem que vivi muitas ansiedades quando estava solteiro, então eu me identifico com eles. E eu tento, de alguma maneira, contribuir para que eles façam escolhas certas, né? Como vocês estão falando aí durante o programa, para que eles não entrem nesses relacionamentos que vão ser perturbadores lá na frente. Então, a gente tenta, com dica, com orientação bíblica, mostrar que é possível escolher bem, sem precisar quebrar princípios bíblicos. Nós, como cristãos, acreditamos que a relação sexual é para depois do casamento, mas é possível sim conhecer uma pessoa, ter amizade com ela, saber as características dela, observar algumas atitudes para saber se estamos ou não entrando num bom relacionamento. Gustavão, como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia. Só descascando pepino com essa gurizada, hein? Só vem batata quente para resolver. E o pai diz assim, o pai não aguenta mais, não, vai para a live do Gustavo agora vai ter. Mas, Gustavo, é muito legal porque os princípios são inegociáveis. Mas a turma também tem que saber que é uma outra geração. Ó, princípio está aqui, beleza. Um princípio cada na sua casa tem, a gente tem uns princípios, ok. Só que a forma de chegar nessa gurizada é outra. E o pai tem que entender que ele não pode ser aquele cara com um martelo na mão para julgar, né? Ele tem que se tornar aquele pai que é amigo, não só amigo, né? Porque o pai, ele é pai, depois ele é amigo primeiro, né? Depois ele é amigo. E como é que você usa essas ferramentas para chegar nessa galera? Porque você já está numa plataforma diferente, que tem uma linguagem diferente, os princípios são imutáveis. E como é que você consegue reunir 500 jovens, né, que querem ali ouvir? E outra, se sentem seguros de abrir o coração lá no direct. Como é que é essas ferramentas que você usa? Porque a mãe que está em casa, o pai, a avó, que não pode chegar assim já com, como te fala, né? Com voadora. Tem que chegar como amigo, criar um background. É verdade. A gente usa um pouco desse humor. Algumas perguntas eu respondo mais sério, mas algumas eu uso de humor para poder tentar cativar. Mas tem duas coisas legais. Você falou aí, Cris, dos 500 jovens. Ano passado a gente fez um encontro de solteiros lá no Instagram. E reunimos 250 rapazes e 250 moças. Eu limitei para inscrever. Para a menina se inscrever, ela tinha que trazer um amigo, para ficar equilibrado o negócio. Né? E aí foi muito legal, porque teve muito namoro surgindo. Mês de maio do ano passado, eu cheguei a fazer casamento já, olha que legal. Fruto de jovens que se encontraram, fizeram amizade, conheceram a família e convidaram, pastor, vem fazer meu casamento. Fiquei muito feliz. Então, a gente usa um pouco dessas estratégias para ajudar. Esses dias, uma menina me perguntou assim no Instagram, pastor, é errado usar a internet ou ir em uma igreja para conhecer alguém? Eu falei, de maneira nenhuma. É na igreja que você vai procurar alguém que tem os mesmos princípios que você, né, que é cristão. E a internet, Cris, virou a pracinha de antigamente. Antigamente a gente ia na pracinha conhecer a pessoa. Hoje a turma não está saindo igual antes. Então vamos utilizar aqui a rede social para conhecer gente boa, com os mesmos princípios. Aí a gente faz a live, da live a gente chama para um Zoom. No Zoom a gente divide em salas de até 10 pessoas para eles irem se conhecendo, falando o nome. Depois embaralha as salas de novo, troca pessoas. Então, no mínimo, muitas amizades são feitas, mas muitos frutos já foram
colhidos aí também desse projeto. Está sendo bem legal. Gustavão, obrigado, parabéns. Eu acho que os pais agradecem, a turma agradece. Eu acho que você também, como pastor, acaba vendo a sua utilidade, né? Seu ministério, abrindo as ovelhinhas aí que estão querendo juntar os canecos da forma correta e achando, né? Assim como Paulo fazia, né? Adaptando ali as questões todas para poder chegar e deixando os princípios imaculados, intocáveis. Isso é muito legal. E eu quero você mamãe que está aí, você jovem que está aí, entra nesse Instagram agora aí, ó, Pastor Gustavo, _ JA, Pastor Gustavo. Coloca PR. PR, né? PR Gustavo, _ JA. A Suzane, é legal, já está seguindo lá? Opa, tá curtindo? Ixi, bem antes, quando eu vi que era ele, aí eu falei, não acredito. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Daqui a pouco vai chover de perguntas aí, hein, dos nossos telespectadores. O senhor recebe eles aí com carinho, tá bom? Pode deixar, vou abrir uma caixinha nova para eles lá depois. Obrigada, pastor. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês. Legal esse projeto do pastor, porque ele consegue já colher frutos, né, de toda essa interação, de promover aí essas respostas também. Cris, eu queria voltar no cerne da questão, e que provavelmente você recebe, talvez, essas perguntas também lá no seu Instagram, enfim. Qual é o momento certo? Como eu sei e como eu vou saber qual é o momento certo para eu me casar com o meu namorado, com a minha namorada, enfim? Que a gente tem, né, um distanciamento comum no relacionamento. Se a gente não tem agora, em algum momento isso vai acontecer. Seja acadêmico, né, que seria no estudo, na formação, seja profissional. Então, assim, é importante a gente saber que esse distanciamento, se ele não aparece agora, ele pode aparecer em algum dia. E como que a gente vai lidar com isso, né? Então, a gente é amigo. Por isso que a gente precisa ser amigo no casamento, a gente tem que torcer a favor. E o casamento, ele é uma sociedade, então eu tenho que torcer pelo meu parceiro, porque eu tenho que me sentir parte daquilo para motivá-lo, para entender que todos os resultados que ele tem ali são comemorados por mim também, ou seja, isso me diz respeito. E a mesma coisa dele por mim. Então, assim, a gente tem que ver se no namoro, se esse tipo de coisa já não incomoda muito, né? Então, assim, eu começo a me privar porque esse namorado, enfim, não, ou o contrário, né? E culturalmente também, porque existe uma distância cultural. E quando isso é muito gritante, ou eles entram num acordo e já começam a se entender, ou dificilmente eles vão conseguir manter isso por muito tempo. Então, por isso que é preciso a gente saber se a gente ama o suficiente, né, para lidar com essas diferenças, porque somos todos diferentes. Então, a gente precisa amar muito para isso. Então, tem o sentimento, mas não é só uma questão, eu sinto que tem que ser estratégico também. Sair um pouquinho disso, do sentimento, olhar de maneira estratégica para esses fatores, né, para esses ajustes de ponteiro que tem que marcar o mesmo compasso. Acima de tudo, claro, sempre o sentimento, mas eu acho que às vezes mais estratégia do que sentimento. A gente tem que ver o seguinte, qual que é o nível de resistência do outro. Então, de repente, a pessoa, ela se comporta com muita autoridade sobre o outro porque está contrariada. Então, essa pessoa que recebe essa autoridade se assusta, né? E o que ela vai fazer com isso? Ela vai reprimir, ela vai ceder e vai fazer a vontade do outro, ou eles vão conversar e vão buscar uma ajuda? Se a pessoa muito autoritária aí aceita uma ajuda, porque às vezes a mãe, a sogra, ela consegue identificar esse tipo de coisa pela experiência que ela tem, né? Então, ela já se preocupa, poxa, meu filho, né, eu vejo a norinha assim, ou o contrário, eu vejo o meu genro agindo dessa forma. Então, se as pessoas aceitam uma ajuda terapêutica, é muito legal já começar. Eu recebo casais jovenzinhos que já querem fazer esses ajustes. E eu sempre falo, bom, gente, é o seguinte, não precisamos desistir de ninguém, como eu falei aqui, né? Mas a gente vai ter que se adequar à vida em casal, né? A vida dupla, né? Que não é mais uma jornada solo. O não desistir não quer dizer que é uma complacência prazerosa, onde eu não aprendo, né? Estou naquele limbo, não saio do lugar.
Agora você está participando, quer aproveitar essa ótima profissional. Quem diria que a Cris está tomando um chazinho com você aí, hein? Olha o cheirinho. Hortelã hoje, um bolinho de milho, quero ver. Vamos lá, sua participação na tela, aproveitando que a Cris está aqui. O Jonathan Trovão, chegou como um relâmpago a sua participação aqui, Jonathan. Ele é de Brasília, um abraço pessoal de Brasília. Eu terminei meu relacionamento justamente por falta de maturidade. Eu e minha namorada estávamos juntos há 2 meses e ela já queria casar. Eu não aceitava isso porque era um pouco tempo que nós estávamos nos conhecendo ainda. Ela ficou com raiva de mim e terminamos a relação. Mais comum. É do que a muito gente provável passa, né? que esteja acontecendo aí, né, uma vontade de ser atendida. Então, ela pode ter alguns anseios pessoais e viu ali nele, né, a possibilidade disso acontecer, disso ser realizado. E né, ele a contrariou. E aí, então, ela agiu dessa forma. Às vezes, a gente coloca, né, muito das nossas expectativas no outro. A gente não pode responsabilizar o outro pelas nossas vontades, enfim, porque senão também a gente vai se tornar um dependente emocional. Eu dependo do outro para ser feliz. Imagina se a gente dependesse de todos que estão à nossa volta para a gente ser feliz, né? Então, ou a gente nutre a dor, né, ou a vida, ou isso ou aquilo, ou a gente nutre a fé, né, a esperança de que a gente vai encontrar a solução. Então, realmente, com 2 meses, né, aí a decisão é dela, se ela quer sair ou não. Ele, muito provavelmente, gostaria, né, de conhecer um pouquinho mais. Então, eu acredito que você agiu muito bem. Ô, Cris, por falar nessa questão de expectativa, até pela sua experiência profissional, você acha que tem muitos casais que, vou usar um termo mais simples, né, que quebram a cara quando casam porque criaram essa expectativa em cima do outro? Mas demais. Demais, as máscaras começam a cair, né? E quando você está conquistando, né? Eu sempre digo que antigamente os casamentos duravam mais porque não tinha como correr para a internet e varrer a vida do outro, né? E aí você começa enfim, ter convicções, isso e aquilo. Quando, na verdade, você não pode ter convicção nenhuma, o outro precisa te falar o que de fato está acontecendo. Então, hoje em dia, não dá mais para contar vantagem, porque se um homem conta vantagem para uma mulher, imediatamente ela já vai descobrir tudo nas redes sociais, ele já é desmascarado imediatamente. E antigamente não, né? As pessoas, evidentemente, contavam suas histórias e isso fazia com que elas se sentissem muito bem e o tempo, né? O tempo vai passando, a máscara vai caindo, ou então os imprevistos vão acontecendo, a falta de emprego, o não acontecimento de um plano, de um sonho e tudo mais, isso vai por água abaixo, e aí as pessoas, evidentemente, deixam de ser aquelas que a gente conheceu. Gente, muita coisa legal sendo abordada aqui, trazendo esses conhecimentos. É como o Cris falou, de repente você que está assistindo aí já está casado, já está com a sua relação, mas você viu aqui a Cris falando, né? Ninguém desiste de ninguém, então existe sempre um tempo de recomeçar, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. E para você que tem seus filhos aí, já pode indicar esse programa para eles poderem assistir. Mas não acabou, tá? Não acabou, eu só vou me despedir rapidinho para o intervalo e a gente volta já já com uma dinâmica super especial aqui para você, tá bom? O Entre Família volta já. Entre Família tá de volta e nós já estamos aqui, né, Cris, com as nossas plaquinhas. A nossa convidada também já está com a plaquinha, então vocês já sabem qual é a dinâmica de hoje, né? Eu já, eu nunca. Adoro essa brincadeira. É o seguinte, nós vamos ter aqui algumas situações, sugestões, né, que demonstram imaturidade na relação e que provavelmente nós já fizemos isso alguma vez, né? Porque ninguém é perfeito, não é mesmo? Então a gente vai jogar aqui na roda e abrir a discussão, convidar a Cris para essa brincadeira aqui também. Vamos colocar na tela a primeira sugestão que a gente tem aqui de maturidade, né? A primeira situação. Fazer chantagem quando o outro nos nega algo. Gente, mas isso é clássico, né? Revelador, né? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Fazer chantagem. A gente está aqui rindo, brincando, né? Fazer essas chantagens e tal, quando alguém nos nega alguma coisa. É uma coisa inerente do ser humano, né, Cris? Mas qual é o limite, qual é o perigo dessa coisa da chantagem?
A chantagem ela é no curto prazo, né? A gente tem que pensar que no médio e longo prazo, porque quando você casa, quando você decide ter alguém, quando você namora e quer ter alguém, você pensa numa vida longa, né? Então isso é curto prazo. Se a gente estiver de verdade lúcido, a gente não vai cair nessa armadilha. Adoro quando você fala sobre lucidez. Até porque, né? A chantagem já pode, mesmo que a pessoa seja atendida naquele momento, porque o outro não quer criar um problema, imediatamente ele já vai fazer um registro aqui mental negativo sobre você, né? Então, veja bem, às vezes é melhor a gente recuar para ver como que a gente vai agir e ter resultados melhores. Eu hoje penso muito dessa forma, do que fazer uma chantagem, levar vantagem naquele momento, porque hoje ninguém quer viver em desvantagem, né? Não. E olhando para trás, é claro, a gente vê crescimento, né? Mas no início dos relacionamentos, eu acho que eu já tive esse contexto. Mas depois era uma das coisas, quando fizeram comigo, foi uma das coisas que eu mais odiei, né? Então, eu não gosto de me sentir pressionado, e aí eu senti que essa questão de chantagem, hoje falando da minha esposa, né? Eu acho que não é um cenário que a gente consiga as coisas. E uma depois que a gente vai vendo como a gente consegue as coisas dos outros, e a Silvia, ela pode tirar tudo de mim. Ela tem um jeito. Um jeitinho. Cara, ela tem um momento. Silvia, mulher poderosa. Então, ela nunca faz uma chantagem comigo, porque ela, depois que você acaba conhecendo o outro, você sabe um tempo de conversar. Eu sei o tempo de me calar também. Para de machismo, tá? Você que está vendo o programa, para com isso aí, tá? Você tem um tempo que você tem que ficar quieto. Mesmo, o homem da casa tem que ser inteligente, porque você é um time lá dentro. E eu sei o momento que eu tenho que me calar e tal, porque a chantagem estraga todo esse plano dos acordos que você fez. Porque quem faz chantagem não tem um acordo. Não. Aí chegou o momento de refazer. Se você quiser fazer uma vantagem, ou você pode pedir o seguinte, que eu digo, eu digo assim, vamos ver se a Cris concorda comigo, né? Que ela vai fazer uma consultoria grátis aqui ao vivo. Quando eu peço alguma coisa que não está no contrato, eu disse, olha, eu sei que a gente combinou. Mas você está sendo poderia. muito esperto. Sei que a gente combinou, mas assim, será que você consegue abrir uma exceção e tal? Porque se eu vou na chantagem... Mas aí você mostrou que você compreende. E quando você faz isso, você já ganhou muitos pontos. Ai, que lindo. Eu realmente, particularmente, é uma coisa que eu não curto. Não curto, porque eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quer fazer pelo outro deliberadamente, sem receber nada em troca. Então, eu sou do tipo de pessoa assim, se você quiser fazer alguma coisa por mim, então você faça de bom grado, sem esperar alguma coisa de volta. Porque eu me sinto muito mais pesada recebendo uma coisa que eu sei que você já está esperando alguma coisa em troca disso, então eu prefiro que você nem faça. Porque eu acho que aquela bondade acaba sendo um peso, então eu prefiro resolver sozinha, entendeu? Agora, vamos olhar, né, de outra forma, por um outro ângulo, né? Se eu amo, né, se eu sou um voluntário do amor no meu relacionamento... Mas sem troca. Ou não? Eu vou entender aquilo como algo que diz respeito a mim também. E eu vou lamentar muito pelo outro, eu vou sentir muito pelo outro e vou procurar entender, meu amor, o que é que está acontecendo? Por que é que você está apelando dessa forma? Vamos procurar entender quais são as suas vontades. Onde foi que eu deixei de te atender? Ai, gente, com essa voz e com essa postura toda... Podia fazer um programa de rádio também. Não, depois a gente vai treinar. Você me fala essa voz... Onde foi que eu deixei de te atender? Ao invés da gente tomar as dores da gente mesmo, mergulhar, né, ali, independentemente se o outro está errado ou não, não julgar. Por que a gente gosta de ouvir um líder espiritual, né? Porque a gente não é julgado. Por que a gente conversa tanto com Deus? Porque não é julgado. Porque a gente não é julgado. Então, ele errou, lamentável, mas eu amo. Então, eu tenho que buscar. Se eu não fizer esse movimento, ninguém vai fazer. E aí a gente vai entrar numa condição de adversidade e tem tudo para o casamento, namoro, naufragar. Boa, demais. Sensacional, Cris. Essa dica foi maravilhosa. Vamos para a próxima, então, aqui na nossa tela. A próxima sugestão aqui de maturidade, né? Fazer draminha, ficar de bico. Não, eu tô rindo porque, assim, as pessoas me conhecem, sou toda espalhafatosa e tal, e eu sou um pouco dramática, mas eu gosto de brincar, fazer esses dramas. Às vezes faço esses dramas aqui no Entre Família. Um pouquinho só. É só um pouco, mas a música do Araldo Rei. Olha, por incrível que pareça, eu não tenho recordação, vai parecer prepotência, mas não é não, viu, gente? Assim, eu nunca, talvez é muito forte, mas pelo que eu me lembro, me recordo, porque apesar de gostar de uma encenação e tal, real e oficial, fazer drama, fazer bico, não é a minha praia. Eu não gosto e não gosto que façam também comigo, obviamente, né? E aí, Cris, já também? Eu já.
Já passou, né? Já passou. Eu acho que eu gostaria de dar um exemplo aqui para vocês, legal, desse bico que eu acho que funciona, né? Ai, fala, por favor. Eu acho que o que você falou, ele é muito legal, porque você realmente não se coloca na posição de vítima, né? Não. Então, isso deixa bem claro que Já tá me fazendo uma leitura aqui, né, faz Cris? parte aí da sua personalidade. Então, é muito legal. Muito provavelmente você vai direto ao assunto. Mas eu me lembrei de uma das moças que eu atendo e ela disse o seguinte: eu preparei um Dia dos Namorados especial, eu coloquei enfeites pela casa, eu preparei presente, eu mandei vir um livro de fora, porque esse livro não tinha aqui, que era um livro de imagens, uma coisa diferente e tal. E o namorado chegou e não trouxe nada, né? Nossa. Ela criou uma expectativa. Aí eu acho que o bico vale, né, gente? Peraí, né? Eu tenho que mostrar minha indignação. Uhum. Não faz parte da minha característica, eu sou um pouquinho mais racional, assim, em algumas questões, mas já fiz. Então, aquele negócio assim, nunca, já fiz, então não faz parte da minha característica. Eu tenho uma bicudinha em casa, então já tem bastante bico. Mas eu acho fofo esse jeitinho da Sílvia. Nem todo mundo que faz biquinho também fofo. não é aquele negócio horrendo, sabe? Eu acho que às vezes tem uma pessoa que gosta de se manifestar, e até a questão anterior, por exemplo, sobre não receber nada em troca. Existem pessoas que na linguagem do amor gostam de validação, né? Tipo, vou dar um exemplo. Não que ela queira fazer isso, né? Minha esposa faz uma comida, mas a recompensa maior dela é dizer: nossa, Sílvia, que coisa boa, tal. Elogio, é a validação, né? Então, eu acho que essa coisa da linguagem do amor é muito legal. É a comunicação do casal, onde você vê que, primeiro, a essência dela não é que ela precise de algo que ela faz isso, mas ela tem uma satisfação que aquilo me fez bem. Então, ela quer ser reconhecida. Quer ser reconhecida. Então, eu acho que essa linguagenzinha, quando você tem, às vezes, eu mesmo, eu não tenho... Eu não trato o ciúme que às vezes a Sílvia tem, ela leva um ciúme muito na brincadeira, minha esposa, muito esperta, me manipula, eu gosto de ser manipulada. Mas assim, ó, ela leva de uma maneira, eu acho tão fofo, só se for uma coisa extrema, coisa que ela não é. Então, o jeito com que ela lida com as brincadeiras, estou de olho, brincadeira. Então, depende muito dessas questões. Mas eu acho que você também desenvolveu uma inteligência emocional para levar isso. Não é todo mundo que tem essa habilidade de levar de assim, conseguir esperar também, antes de tirar uma conclusão. Isso é importante, porque às vezes a gente precipita, né, uma conclusão, quando na verdade a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. No calor da emoção não vai funcionar, ninguém vai ouvir. Todo mundo vai querer tomar conta das próprias dores, né? E, enfim, se defender não vai dar certo. É melhor esperar uns 2, 3 dias para depois agir. Sabedoria, gente, a Cris está balando. Eu vou pegar a Cris agora no Instagram, vou favoritar ela e treinar essa voz, essa postura, essa calma diante de uma situação. Eu acho que eu vou ganhar muito lá em casa. Vamos à próxima situação de imaturidade para a gente discutir aqui na roda. Na TV, chegando aí. Ciúminho sem motivo. Gente, eu sempre tive ciúmes com motivo, eu acho. Boa, boa. Tudo teve razão. E está escrito no meu livro guardado. Tinha muita razão. Gente, tem umas coisas assim que não fazem muito meu perfil, sabe? Então, eu acho que nem sei. É que quando a gente diz eu nunca, né? Parece uma coisa assim muito, né? Mas eu vou ficar assim, ó, rodando essa placa, tentando decidir até o final do programa. Mas ciúminho sem motivo, assim, só se for na zoeira mesmo, só para poder, sabe, brincar. Mas sempre que aconteceu, e não foi muitas vezes. A gente está falando na vida, né? Na vida. Na vida toda, já. Isso é quando a gente tira também, né, uma conclusão precipitada. Ou, né, o que seria um ciúminho, assim, de bobeira, né? Às vezes, para o outro pode ser de bobeira e para você não é. O que é certo, o que é errado, né? Não tem certo, não tem errado. Como eu disse, é preciso entender o porquê que o outro se sente daquela forma. Às vezes, precisa procurar uma ajuda, porque existem pessoas que levam traumas de infância, porque viram problemas com a família, problema com tios, parentes e coisa e tal, e entram numa relação e acreditam que não vão ser felizes. Elas mesmas acham que não vão. Não, mas meu casamento, então, vivem sabotando qualquer possibilidade de
de felicidade. No namoro também isso acontece. Muita gente perde a oportunidade de ser feliz porque está inseguro e precisa cuidar disso, precisa tratar disso. Da religião é uma ótima alternativa e também é buscar a ajuda de um profissional, se for o caso. E essa coisa de ciúme gente, é um mal isso daí. A gente tem que se libertar porque não leva a lugar nenhum. Só faz a gente sofrer. Verdade. E faz o outro também, né? Vamos então à nossa última situação aqui, na nossa brincadeira, né? Uma situação de imaturidade. Não dar o braço a torcer. Ah, isso com certeza. Eu posso, inclusive, colocar essa placa bem alta. Dar o braço a torcer é uma coisa complicada para mim, né? Talvez pelas minhas convicções muito fortes. A minha questão desse dar o braço a torcer era ter dificuldade de ouvir na época, né? Então, o passo da maturidade foi porque como você da comunicação, o teu estilo de você não dá espaço de ouvir, de ter empatia, né? E quando você tem empatia, você resolve as coisas com outra questão. Então, o meu segredo para ter vencido essa questão toda do dar o braço a torcer foi me preocupar um pouquinho mais no que a pessoa está sentindo do que a situação que aconteceu. Vou dar um exemplo esdrúxulo até. Derrubamos um vaso. A gente foca no vaso, né? Mas a pessoa estava fazendo o quê naquele momento? Ela cruzou porque estava arrumando a casa para todo mundo que estava ali. Qual seria a causa, né? É a causa. Então, assim, eu acho que com o tempo, todas essas coisas aqui vão sendo superadas, ou algumas você tem um tendão de Aquiles, mas essa foi de ouvir um pouquinho mais e talvez resolver as coisas em momentos específicos, sabe? Então, assim, saber que eu só não gosto, às vezes, de dormir sem resolver uma coisa, Isso sabe? É bom, muito eu bom. não gosto de dormir sem resolver uma coisa. Ou dizer assim, olha, nós estamos com uns ânimos um pouquinho acalorados, eu acho que a gente podia relaxar. Isso é perfeito. Depois E aí, ó, só que a gente conversou antes de dormir. Então, quem sabe a gente dorme um pouquinho, tal, pega uma água pra gente. E a gente conversa. Não quer dizer que eu não estou chateado e tal, mas eu não gosto de dormir com um senso de que eu não conversei com a pessoa que está do meu lado. A gente tem que lembrar que tudo é passageiro, que tudo passa, né? Que nada é imutável, né? E que, às vezes, naquele momento, a gente pode não ser atendido, mas isso não significa que a gente vai desistir, né? Que a gente vai desistir das vontades e coisa e tal. Então, é preciso entender que, muitas vezes, o momento pede essa recuada, né? Para depois a gente avançar. Então, isso é se conscientizar e ter lucidez, como eu disse, cada vez mais dentro da relação. O difícil é manter essa lucidez no calor das coisas, né? Eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque uma das coisas que eu acho super fantástica no casamento é isso, da coisa da empatia, de todo esse sentimento que a gente deve, né, que deve acontecer. Porque a gente vive numa sociedade tão, assim, individualista, né, nesses tempos modernos, que muitas vezes a gente quer proteger as nossas convicções, o nosso individual. E talvez aí seja uma situação mais complicada que eu vejo nessa nova geração. Me corrija se eu estiver errada, Cris. Porque eu tenho uma sensação, quando eu converso com outras gerações, que talvez isso não era tão forte, né? Eu não sei se a mulher era mais, abria mão mais, eu não sei, não dá pra gente colocar aqui agora na balança. Mas essa coisa da gente realmente dar o braço a torcer, às vezes é uma questão de se proteger o que eu quero, a minha individualidade, as minhas convicções, e a gente tem que entender que a gente não está sozinho, né? Você está certa, e não dar o braço a torcer seria como a gente conversou aqui no começo do programa, que eu disse, do que você não abre mão. Você pode continuar com essa convicção e com a esperança de realmente ser atendida, ainda mais nos tempos modernos, onde a mulher também quer autonomia, né? Sim. Então, essa autonomia hoje é bem democrática, e a autoridade também. Entretanto, as outras coisas podem funcionar. O que funciona deve ser mantido. Então, se eu janto com o meu namorado, se eu janto com o meu marido, se eu vou ao cinema no final de semana, essas coisas precisam ser preservadas. Então, a gente precisa separar. Não é porque eu estou com um problema nessa esfera, né, nesse pedacinho, nessa parte da minha vida no meu relacionamento, que eu vou fazer todo o resto deixar de funcionar. Não, tudo pode continuar. Eu posso te dar um beijo de boa noite, eu posso desejar para você bom trabalho, eu posso te ligar, eu posso te mandar mensagem. Entretanto, temos uma pendência e isso precisa ser resolvido. Boa. Eu acho que também uma das coisas que a internet trouxe agora é uma certa comparação e de uma utopia, né? Então, dependendo do grau que a pessoa tem, né? Cada um tem essa questão
às vezes do emocional abalado ou de conhecimento de mundo, né? As redes sociais trouxeram hoje as hashtags vivenciais que às vezes não são existentes. A gente tem um feed inexistente e existem essas comparações. Eu faço tratos, de repente me deparo com um vídeo de uma loucura de amor e eu busco aquela emoção e trago e vou montando isso. E como não tem um diálogo do que você gosta ou de que você começou a gostar, isso fica no peito e você às vezes reclama de uma coisa com raiva de outra. As expectativas criadas, né? Então, esses dias eu estava vendo uma pesquisa sobre isso. Você reclama de uma coisa, mas com raiva de outra questão, né? Dessa comparação. Você idealiza, né? Isso. E nem tudo que você idealizou é o que de fato vai te fazer feliz. Então é melhor a gente quebrar um pouquinho, né? Todas essas idealizações e viver o momento, experimentar e se permitir, de repente, viver uma história um pouco diferente daquela idealizada. Muito boa, Cris. O Entre Família vai fazer uma pequena pausa, só para dar um tempo de você respirar, organizar os seus pensamentos, tomar uma água. A gente volta já já aqui com a sua interação no Entre Família, tá bom? Muito bem, estamos de volta conversando sobre relacionamento. Inclusive, a Cris, que é uma ótima profissional, que vai vir sempre aqui no nosso programa, está falando até do nosso relacionamento de apresentação, aqui fazendo uma avaliação. Estamos consultando. Eu imagino, E a gente que o recebeu povo um de feedback casa, positivo. feedback isso positivo, foi você bom? falou que estava legal. E você de casa também, né? Você viu que a gente está pegando um ritmo aqui. Agora, eu imagino você de casa tendo a oportunidade de ter a Cris sentadinha no seu sofá. No final do programa, ela vai dar suas redes sociais, está falando do canal no YouTube, Instagram, não sai daqui, tá? Mas agora é você falando na tela, para a gente poder conversar um pouquinho aqui. Olha só, vindo de Minas Gerais, Uberlândia. E a Maiara Barbosa diz o seguinte: acho o auge da imaturidade, a falta de diálogo. Eu acho que foi o cartão de visitas que a Cris trouxe para a gente. Durante todas, eu acho que os conselhos, tinha um pouquinho de diálogo, né, Cris? Tem que ter. Então, isso também a gente tem que ter cuidado, porque numa discussão, né, na D ou da R, a gente não vai conseguir entrar em acordo. Então, assim, por quê? Porque é queda de braço. Então, todo mundo quer fazer valer a sua vontade. Então, é bem difícil você conseguir alguma coisa. Mas, de verdade, quando falta diálogo, é porque alguém está muito resistente. Então, não está aceitando um novo olhar, né, uma nova oportunidade para essa relação. E é isso que é o problema daí. Não é, a gente não conversa. Por que a gente não conversa? Qual é a causa disso tudo? O que é que incomoda? Por que o outro não quer acessar o que eu tenho para falar? Então, a gente precisa descobrir qual é a causa, por que a gente não consegue dialogar e não brigar, lutar pelo diálogo. Primeiro, a gente tem que entender por que a gente não conversa, quais são os incômodos. E é muito importante que cada qual se permita mesmo ouvir, ainda que não goste daquilo que o outro vai falar. Quando você fala da gente tentar descobrir, esse tentar descobrir é a gente conversar com a pessoa, é a gente observar para tentar tentar ver o que está por trás, porque às vezes é complicado, né, a gente enxergar alguma coisa que o outro não queira expor, né? Claro. Essa leitura, ela exige muita sabedoria para... Exatamente, por isso que a gente não pode ir diretamente no outro e falar, você é assim ou assado, porque dessa forma a gente está acusando. Mas a gente pode falar, eu admito que eu tenho uma dificuldade de entrar em contato, de conseguir te acessar. Me ajuda. O que é que eu faço que te incomoda? O que é que eu faço que te paralisa? O que é que eu faço que te desmotiva? Sabe, seja esperto também, né? Exagera um pouco para você ouvir. Aí depois você pensa um pouco e você pode também mostrar como é que você se sente em relação ao que o outro faz ou deixa de fazer, né? Porque às vezes deixar de fazer, deixar de falar também te deixa muito mal. Então, ao invés de acusar, você começa a falar como você se sente depois, porque você mostrou que entende como que o outro se sente, depois ele também vai. Adoro essas estratégias, né? O Cris está aqui representando... E eu digo mais, porque um exemplo é isso que ela está falando, porque existem assuntos que você traz na bagagem, que talvez, ou até crenças limitantes na sua família, que assuntos são intocáveis. Tipo, você pega às vezes pessoas que estão ali, né? O sexo foi feito para o casamento, você já está casado, e a pessoa não fala do que gosta, do que não gosta. Ah, mas quando vai falar, gente, claro que tem que ter todo um carinho. A pessoa vem de coisas que são tabus, né? Uhum. Mas um exemplo assim, eu acho que tudo tem que estar na mesa, né, Cris? Por exemplo, criação dos filhos é algo que depois está tudo bem, aí vem um filho, a forma que você foi criado, a forma não era discutida, né? Então você tem, olha, eu acho que ele não vai comer assim. Não, olha, eu acho que tem um dia da bobagem.
E eu acho que se você conseguir falar de tudo, você vai ter muito menos problemas, porque... Cris, isso é sensacional que você está me falando e me lembrou de uma situação comigo mesma, que eu sempre uso os meus exemplos, né? As minhas histórias de vida, porque a gente não pode subestimar nada. Esse segundo, ele é importante, se a gente tirar proveito. Tem coisa acontecendo aqui, a gente aprende o tempo todo. Um dia eu disse assim para o meu filho, filho, eu te percebo um pouco rígido com a mamãe. Eu lembrei que quando você era pequeno, eu era rígida com você. Eu forçava você a estudar todos os dias naquele horário, ler o teu livro 1 a 2 horas por dia. Tudo bem que você hoje escreve como ninguém, mas eu não perguntava como é que você estava se sentindo. Me desculpa, Nossa, me perdoa. Tempos depois. Anos depois. Agora, eu preciso ser perdoada para ele me entender também, né? Para ver como que ele vai agir comigo depois disso. E a nossa relação começou a melhorar. Olha, mas você teve a sabedoria, a percepção, né, de reconhecer. reconhecer. Né? A gente às vezes vai precisar se humilhar um pouquinho, né? Entender. Não é humilhação, mas a gente é humano demais. Naquele período eu achei que eu estivesse fazendo certo, mas eu não entendia. Eu senti o que ele sentia pequenininho quando ele começou a ser rígido comigo também. Olha. É o toma lá da cá, né? Ai, meu Deus, não. Quando fala de maternidade, meu coração chega... A gente pode falar qualquer dia de maternidade. É, nossa, demais. Você falou sobre rigidez. A gente tinha até começado a conversar um pouquinho no intervalo. A pergunta veio de uma mulher. Eu estava falando, o Cris está aqui representando os homens, pode me contrariar, tá, Cris, se eu estiver errado? Tudo tranquilo, vamos lá. Então, assim, essa pergunta veio de uma mulher. E como nós somos mulheres, a gente conversa muito. Eu adoro conversar com as mulheres e trocar figurinhas. E eu percebo que essa reclamação vem mais por parte das mulheres em relação aos homens quando se trata de diálogo. E a gente até costuma falar, homem não gosta de DR, né? A gente aqui sai atrás nas DRs. Então eu fico assim pensando, será que é porque os homens foram criados num estado meio rígido das coisas e por isso que eles não gostam de, sei lá, de repente conversar? Ou eu estou equivocada nessa minha... Você não está equivocada, mas... De novo, né? Não gosta de conversar, mas o que tem por trás disso? Qual é a causa, né? Não gosta de ser julgado, não gosta de ser criticado, já sabe onde vai dar. Ela vai julgar, ela vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, não tem nada para falar bem de mim. Então, eu não vou ouvir mais nada. Se eu não tenho elogio, se eu não tenho nada, eu não vou ouvir nada. Então, ele não vai levar em consideração, de repente, alguma coisa nova que você tenha para falar. Por isso, a estratégia que você ofereceu da gente fazer o processo inverso, né? Exato, exato. Uma comunicação mais flexível, mais humanizada, mais próxima, de ser humano para ser humano. Como se a gente estivesse conversando com Deus. Sim, muito boa essa dica. Boa. Amei. A gente tem mais participação, Cris? Tem, vamos lá, você na tela aqui, olha, a última participação da tarde, mas calma e respira fundo, está representando você. Está chegando na tela aqui, no nosso Entre Família. Não a última. Anônima. Anônimo. O que o pessoal está dizendo aí? Essa pergunta é o seguinte, ou esse depoimento, né? Diz assim, amando o programa, obrigada. Estou passando por uma situação difícil, venho de uma família desestruturada, não tive nenhuma orientação. Conheci meu esposo no início da pandemia. Depois de 3 meses de namoro, fomos morar juntos. Mas hoje vejo que não era isso que eu queria. A gente não se acerta. Nós estamos confusos. Não sabemos como lidar um com o outro. É muita cobrança, muita responsabilidade. Tenho 22 anos. Não concluí meus estudos. Estou perdida. Me ajude. O que eu faço? Eita. Nossa, 22 anos, muito nova, né, Cris? Que ajuda você tem? Vamos dar um conselho para você, não fica desesperada, é assim mesmo, a vida é feita de intervalos, alguns mais difíceis, outros menos difíceis. É a vida, é assim. Vocês precisam adequar a realidade da maneira que vocês, né, vivem de verdade. Não adianta a gente querer viver o que o outro, o vizinho, um parente vive, né? E toma muito cuidado, porque às vezes você tem a impressão, como eu disse aqui no programa, que a tua vida não vai dar certo quando vai dar certo. Vocês estão se conhecendo. É importante que os dois tenham utilidade na relação. Então, se ele é o provedor, você vai ter utilidade também nos afazeres domésticos. À noite ou no final de semana ele vai lembrar que você tem direito à folga como ele também.
também, e aí vão dividir essas tarefas, e pode ser que num outro momento você também esteja trabalhando ou fazendo alguma coisa. Então, os dois precisam ter utilidade na relação. Não se desespere, vai passar. Não é porque você está em casa, cuidando da casa, que você não tem utilidade. E outra coisa, privacidade também é uma coisa muito importante na relação. A gente não precisa passar todo o tempo junto. Se casou e ainda não tem filhos, 50%, vamos supor que sobre 4 horinhas à noite para ficar juntos. 2 horas, o homem fica sozinho, fazendo as coisas dele, falando com a família, com o trabalho, com o celular, isso e aquilo, e 2 horas com você. Às vezes a gente fica muito junto também e sobrecarrega a relação. Então, tem muita coisa aí para você aprender. Essa coisa do tempo é muito legal. Nem de mais nem de menos, né? Dá tempo de mais uma participação. Vamos colocar aqui na tela, ver quem está chegando. Eilane Duarte participando com a gente. Ela fala o seguinte: eu saí de um casamento de 7 anos e agora, com 4 meses de namoro, descobri que estou grávida. Vamos apressar o casamento. Eilane Duarte participando com a gente aqui na nossa tarde. Vamos lá, né? Eilane precisa lembrar do seguinte, né? Esse marido, esse namorado não passou pela experiência que você já teve na vida. A gente tem que lembrar disso, né? Às vezes a gente depois começa a cobrar do novo parceiro algo que ele ainda não viveu. Então, você olha para outra pessoa e muitas vezes ela não te entende. Se você cair na real mesmo e tiver lucidez, você vai pensar o seguinte: nossa, ela precisa viver mais para me entender. Então, assim, é importante que você leve isso em consideração. Vai viver um intervalo agora um pouco mais apressado, mas aos pouquinhos você vai refazendo alguns intervalos aí que ficaram para trás. Muito bem, recebemos aqui hoje a Cris Monteiro, que é terapeuta matrimonial e familiar. E a gente quer agradecer muito a sua participação aqui, viu, Cris? A gente vai colocar na tela agora a sua rede social para você procurar a Cris, seguir, tirar mais dúvidas. Ela tem também um canal no YouTube com várias dicas, né? Inclusive respondendo perguntas de outras pessoas também, né? Respondendo perguntas, e vai ser um prazer responder a sua também. Eu que agradeço. Susan, um prazer ficar aqui com vocês. Vocês me deixaram muito à vontade, fiquei muito contente. Cris, muito obrigada. Muito obrigada. Nossa, ela é uma lady, Não, né? vamos ter que levar para casa. Não, Vamos ter que levar para incrível. casa, vai ter que hoje ficar aqui em Jacareí, né? A gente vai fazer uma reunião com ele. Esposa, o marido da Suza aqui, a gente vai conversar. Vamos, né? Depois... Vamos levar ela para o almoço de sábado, que Verdade. você me chamou, aí ela já faz ali a uma mediação, consulta, já resolve. Já dá uma analisada nos filhos, ver o que a gente fez de errado. Mas é isso aí que a gente propõe. Quando a gente gosta de um profissional, é sinal que você de casa também gostou. E que você possa, nessa extensão, procurar a Cris nas redes sociais, que você valoriza esse ministério que ela tem, né, esse legado que ela leva, fala muito da família dela, dá um pulinho lá. Eu vou fazer o seguinte, estou muito curioso, eu não acessei ainda, vou sair daqui, já vou seguir, vai ser uma benção. Agora é o seguinte, falando em seguir, o pessoal tem que seguir com a gente, porque a nossa vizinha maravilhosa aqui, que ela faz tudo, é cozinha, tem entrevistados, tem pautas, continua a nossa tarde espetacular aqui na TV Novo Tempo, né, Su? Continua, eu vi que você está com uma coceirinha aí. É? E eu tô achando que hoje a Teru vai falar sobre que isso. é? Doenças alérgicas agora. Ah, verdade. Será nessa... só coisa que eu comi, foi o calor aqui no estúdio. Teru, por favor, nos salve nossa vizinha. Boa tarde. Chega mais que aqui no Vida e Saúde que a gente vai falar sobre as alergias de verão. Será que o sol, a praia, a piscina, será que esses ambientes assim, e também o calor, né, podem piorar a nossa condição de pele? É o que a gente vai falar no Vida e Saúde hoje. Cris, espero que a sua alergia seja passageira aí, mas se não, fica aqui com a gente, viu? Tá bom. Teru, muito obrigada, viu? Um beijo pra você. Até mais, gente. Teru espetacular. E outra, eu fiquei só curioso com a Teru, porque eu sempre gosto do prato. Eu não sei que não pode falar o que vai cozinhar lá, por favor, volte, que eu queria ver o que vai cozinhar. Eu queria falar com a Teru. Teru, que prato que vai ter hoje? Por favor, Teru, volta a vizinha, eu quero saber o que tem de prato hoje para cozinhar. Não, cozinhar não, você quer saber o prato, que você quer correr lá no estúdio, lá na Arlete. É que o povo de casa cozinha também. É que eu fiquei com dó. A Suzane não tá querendo comer, ela comeu muito bem hoje aqui no restaurante Novo Tempo. Então, batata suíça, que é a receita de hoje, só para quem tiver com muita vontade, Suzy. Gente, esse prato eu vou querer. Eu adoro pratos salgados. Amo. Eu também. Muito mais que doce. Eu gosto de comida. Comida que eles falam nada. Ainda mais comida boa, como tem no Vida e Saúde. Qualquer dia te roubo para fazer Vida e Saúde comigo, hein, Cris? Combinado. Combinado, Teru, hein? e o que a gente vem ver mais hoje no Vida e Saúde? Ainda tem claramente, o Dr. César vai falar um pouquinho sobre algo que a gente está precisando, como desenvolver a confiança.
um assunto necessário, importante e que o Dr. César trata aqui com propriedade. Gente, Vida e Saúde está completinho, é por isso que o programa é um programa que a gente trata de saúde física, saúde mental e como isso interfere na nossa espiritualidade e com práticas, né? Por isso tem culinária por aqui. Bom demais, Ciro. Agora sim, né? A gente estava falando agora aqui no programa sobre relacionamentos apressados. A gente estava meio que apressado aqui, mas calma. Vamos seguir o bonde aqui com Vida e Saúde. Fica com Deus, Ciro. Um Até abraço. mais. Bom, Su. Legal. Agora Não, que a gente é que ficou... eu fiquei com o negócio do tempo na cabeça, aí a Teru fez uma pausa, eu achei, nossa, acabou. Que era o negócio do corte, eu achei né? que era uma O jornalista, ele não pode ver alguém paradinho que mete a tesoura aí, né? Gente, mas é o seguinte, olha só, amanhã o assunto vai ser muito legal sobre plantas e pets e a combinação desses dois. O seu pet aí tem muito atrito com as suas plantas, porque tem animalzinho, e eu acho que principalmente os gatos, né, adoram derrubar um vaso e quando o dono chega, tá lá a planta no chão, o vaso quebrado e aquela confusão. E amanhã a gente vai falar um pouquinho desse assunto, né, Cris? Bom demais. Então se liga aí amanhã. E outra, aproveitando no final, vai um presentinho. Peça a sua revista Entre Família, que é totalmente de graça, com assuntos espetaculares. É só ligar agora 0 Operadora 12 21 27 31 21. E aqui tem um tema, sabe qual? Diálogo. Homens de barro, mulheres de osso. Por que esse homem é tão diferente? Sabe qual é a diferença? Tem que entender um pouquinho, né, dessa questão mais racional, emocional. Bom demais essa revista aqui, viu, Suzane? Ó, pra casa. Top. Já garanti a minha. Já tem em casa? Já, meu filho. Já fui lá na expedição. Você tá com tudo, né? Já peguei o meu presentinho. Chega do lado do sofá o Gleico, esposa. Que é o Gleico, um abraço pra você. Tá ela aqui, aprendi aqui. Aprendi agora na revista, Gleico. A gente vai ter que uma conversa depois do jantar. Hã? Tá brincando o quê? Tchau, gente. Até amanhã, 2h30 da tarde, hein? Fica com Beijo, Deus. tchau. Abraço.